Todos os pais ou mães já fizeram, colocaram esta questão a si próprios, não é? Será normal isto que o meu filho ou que a minha filha está a fazer ou a comportar, só que ainda não aconteceu ou que vai acontecer? Portanto, há sempre muitas opiniões externas, mas as nossas preocupações e inseguranças precisam de respostas sérias e por isso compilamos as dúvidas mais frequentes e convidamos o nosso pediatra Hugo Rodrigues para nos esclarecer. Portanto, vamos lá! Vamos Olá! Bom dia! Bom dia, doutor! Bom dia. Então, Bom dia! portanto, vamos então começar a esclarecer como é que vamos proceder? Exatamente, como já cá está o nosso pediatra, já a viram, para percebermos se afinal existe alguma fórmula que nos diga o que é ou não normal na educação e no desenvolvimento das crianças. Portanto, eu se calhar começava já pela primeira questão, que diz o seguinte: o meu filho ainda não começou a falar. É normal. Tu provavelmente começaste a falar tarde, não foi? Ou a andar tarde? Não, a andar tarde. Ok. Eu comecei a andar, aliás, eu não andava todo, eu nem me queria sentar. Mas há crianças que começam a falar muito tarde. Isto é normal, doutor? Depende da idade, como é óbvio. Claro. O que é que nós sabemos em relação ao desenvolvimento da linguagem? Primeiro, até aos 9 meses, mais ou menos, não há grande intencionalidade na comunicação dos bebés. Claro que os bebés aos 6 meses, entre os 6 e os 9 podem fazer aquele mamá ou papapá, mas não é com a intenção de falar. A partir dos 9 meses há um desenvolvimento mais intenso da linguagem. Claro. E aquilo que os bebés passam é de uma fase em que comunicam sem intenção para uma fase em que percebem que os sons têm intenção e que vão começar a juntá-los para dizer alguma coisa com significado. E, portanto, entre os 9 meses e os 12 meses, eles dão este passo, digamos assim. A minha filha dizia, anca, anca, Pois anca. é, são aquelas expressões Anda cá. que eles ouvem mais e que vão acabando por repetir, percebendo o seu significado. Mais ou menos ao ano de idade, geralmente os meninos dizem uma ou duas palavras e já vão entendendo ordens simples. O diz adeus, o dá cá, o dá um beijinho, já entendem. Não quer dizer que cumpram sempre, Claro. mas entender... Há uns tipos do contra. Exatamente. Por isso é que eu não digo obedecem às ordens, entendem as ordens. A partir dos 12 meses, eles vão começar a desenvolver muito mais a linguagem, sempre desenvolvendo primeiro a compreensão e só depois é que desenvolvem a expressão. Ok. E isto é muito importante. Porque até aos 18 meses os meninos vão entender quase tudo. E a maior parte dos meninos aos 18 meses dizem 5 ou 6 palavras. Há um dito popular que diz que os meninos entendem 500 palavras e dizem 5 ou 6. Portanto, a discrepância é muito grande, é algo que preocupa os pais, mas que é normal ser assim. Mas ninguém deve ficar muito ansioso, porque há pais que ficam muito ansiosos. Por exemplo, Claro. eu quando o meu primeiro filho começou a falar cedíssimo, aliás, fala que se farta e não se cala. Quem sairá? Ainda hoje. Ainda hoje. As gêmeas começaram a falar, eu acho mais ou menos normalmente, mas tinham uma linguagem própria delas. Elas desenvolveram um dialeto. Pois, com E os acho que gêmeos pode ser um gozavam bocadinho com a minha diferente, cara pois. tremendamente. Com os Que elas gêmeos pode falavam ser um uma com a outra, bocadinho olhavam para mim. E eu achei que estava a ser gozada. É, com os gêmeos pode ser um bocadinho diferente porque é essa cumplicidade aumentada. Mas pronto, E durante muito tempo falavam até aos lá 18 aquilo. meses, geralmente é assim, a partir dos 18 meses os meninos libertam a fala e o grande marco em termos de avaliação da linguagem é aos 2 anos, em que geralmente os meninos já começam a juntar 2 ou 3 palavras para formar frases simples e entendem tudo. E este é o grande Mas marco. se não acontecer, Portanto, normal esta evolução, se até aos 2 anos a criança não falar, mas entender as coisas, pode ser só uma questão de termos que dificultar um bocadinho mais a vida e fazê-los sentir que têm que falar para se fazer entender. Porque se nós formos demasiado... Se eles disserem e nós soubermos e lhes dermos o que eles querem, eles não vão ter essa necessidade. Exatamente. Portanto, se eles tiverem compreensão, mas não falarem aos 2 anos, vamos dificultar-lhes um bocadinho a vida. Agora, se não tiverem essa compreensão, é um sinal de alarme e precisam de ser observados. Podem não ouvir bem. Mesmo antes. Podem não ouvir bem, podem ter algum problema. Mesmo aos 18 meses, os meninos entendem tudo e já cumprem ordens simples, do género, olha, dá isto ao papá. Eles pegam e vão dar. Portanto, o limite são então os 2 os anos. 2 anos é a anos. média, E não tentar é? perceber ali se percebem, mas estão Sabendo que a preguiçosos. normalidade é variável. Ok. Mas acho que estes limites parecem-me Vamos à próxima. Qual é a próxima, A próxima Jótima? é, o meu filho ainda não começou a andar. Cá está. É A normal. minha mãe estava convencida que eu tinha um problema nas perninhas. Há o ditado que diz ao anandante aos 2 falantes. E Eu geralmente aos as 18 pessoas, meses nada. Pois, as pessoas têm a ideia que os meninos têm que andar ao ano de idade. A maior parte dos meninos com 12 meses não andam. Eu posso dizer que em média se calhar começam a andar por volta dos 14 meses, mais ou menos. A minha filha parecia um militar.
A minha filha, Tipo a minha filha nunca gatinhou, ela rasteava. E isso vai ter implicações na forma como os meninos andam. O normal é as crianças andarem sem apoio até aos 18 meses, portanto, até aos 18 meses é normal. O que nós temos que saber é que a evolução até chegar lá pode ser variável. Há meninos que não gatinham, que andam direitos, há meninos que gatinham, há outros que se arrastam, tipo ranger, tipo tropa, e há outros que se arrastam sentados. E o que é importante é saber que os meninos que se arrastam sentados, como não têm aquele estímulo para o movimento alternado das pernas, vão andar mais tarde um bocadinho. Geralmente até aos 18 meses. É importante dizer isto aos pais, que não vão ser os primeiros a andar, mas isso é normal ser assim. Portanto, até aos 18 meses devem andar. Se não andarem até aos 18 meses, devem ser vistos. Pode ser uma situação normal, como temos aqui um exemplo à frente, exatamente. Eu sou uma preguiçosa convicta, desde ter idade. Adoro estar sentada e adoro estar deitada. Não interessa fazer o quê. Eu adoro estar deitada. Eu fazia tudo deitada. Até fazia o programa deitada. E é engraçado que a minha filha é igual. A minha filha agora está deitada e cruza os dois pezinhos, tal e qual como eu cruzo. Podia ser mais parecida com a mãezinha. Igual ao paizinho. Mas, portanto, até aos 18 meses... Até aos 18 meses devem andar, se não andarem devem ser observados. Pode não ter significado, mas devem ser observados. Muito bem. Questão seguinte. Eu estou aqui atento ao Facebook. Portanto... Sim. Ainda não nasceram os dentes ao meu filho. É normal? Isso também é uma questão que preocupa muito os pais e que geralmente não tem problema absolutamente nenhum. O tempo em que aparecem os dentes e a forma como aparecem é extremamente variável. Em média, a maior parte das vezes, os dentes começam a surgir depois dos 6 meses de idade. Antes dos 6 meses também pode acontecer, mas é raro. Depois dos 6 meses começam a surgir, mas é muito variável. Há meninos que é logo aos 6, 7, outros aos 9, 12. Tem alguns meninos que ao ano de idade ainda não têm dentes e isso não tem significado propriamente nenhum. A única coisa que nós temos que ver é que se nascem alguns dentes e estão tão juntos que não permitem espaço para nascerem os outros, também não se faz muito em bebés pequeninos, mas faz sentido aí serem observados. Senão é raríssimo haver situações em que não nascem os dentes. Pode haver um ou outro que não está lá, porque isso na nossa evolução acontece, mas é raríssimo e não tem significado nenhum. Já agora, deixem-me só dar um conselho para quando nascem os primeiros dentinhos, porque há recomendações da Direção-Geral de Saúde que não são cumpridas a 100%. Mal nasce o primeiro dentinho, deve-se começar logo a lavar. A partir dos 6, 7 meses, que é a média, deve-se começar logo a lavar com uma pasta com muito flúor. Tem que ter entre 1000 e 1500 ppm de flúor. Pode perfeitamente ser uma pasta de adulto, desde que não seja branqueadora, porque é um bocadinho mais agressiva para o esmalte. Estou a dizer isto porque muitas pastas de bebê e de criança têm menos de 1000 ppm de flúor e não são adequadas. Portanto, temos que ter atenção à quantidade de flúor. Nós, desde 2005, deixamos de dar flúor aos bebés com o pressuposto de lavar com uma pasta com muito flúor. E aquilo que se vê... Os filhos ainda tomavam comprimidos de flúor. Foi desde 2005. É que se deixou de dar o flúor e as pessoas não se preocupam muito com a pasta que os meninos usam. E isto está a ter uma repercussão negativa na saúde oral. Uma pasta com pelo menos 1000 ppm de flúor, isto é um conselho muito importante, mesmo que na embalagem não seja adequada à idade. Deixem-me colocar aqui uma questão da Flávia Barreiro, que pergunta, cá está, se é normal. O filho tem 3 anos e pergunta ao doutor se é normal não comer de todo carne e peixe. O meu filho gosta do sabor, come na sopa ou escondida, mas quando lhe é apresentada na forma natural, recusa-se determinantemente a comer. E no jardim de infância acontece o mesmo? É relativamente comum, mas é algo que se deve tentar contrariar um bocadinho. Muitas vezes, como os meninos são mais difíceis com as texturas e têm mais dificuldade em aceitar esses alimentos, até porque o peixe e principalmente a carne podem ser um bocadinho mais fibrosos e eles mastigam e depois têm dificuldade em engolir, os bebés começam a estranhar isto e os pais vão facilitando e vão mantendo sempre na sopa. Depois chega-se aos 3 anos e meio com a carne ou o peixe na sopa, o que faz com que as pessoas também já não insistam tanto porque sabem que os meninos comem na sopa. E temos ali um ciclo que é importante quebrar. É fundamental que os meninos mastiguem a comida, que se habituem a essas texturas. Um conselho prático, se ele não gosta muito dessas texturas, tente fazer um arroz solto com o peixe ou com a carne, porque com a calda é mais fácil outro caso também, de enganar, digamos assim, e comecem a dar a comida antes da sopa para, com mais fome, ver se eles aceitam melhor. Porque se derem este é com 4 anos, não mastiga nada sólido, só líquidos.
Se não mastiga nada sólido, eu acho que faz algum sentido até uma avaliação por terapia ocupacional, porque pode ser hipersensível às texturas. E isto é um problema, é uma hipersensibilidade sensorial e isso pode ser um problema que tem que ser trabalhado uma textura de cada vez. Portanto, são resoluções lentas, mas que é importante insistir. E o dar a comida antes da sopa, muitas vezes, como eles têm mais fome, aceitam melhor. Vamos à outra questão já. A próxima questão diz o seguinte: o meu filho chora todas as noites. É normal chorar todas as noites, doutor? Depende da idade. Os pequeninos é o mais frequente serem os bebés, as chamadas cólicas. Claro. De qualquer das formas, a maior parte dos meninos não são problemáticos. E isto é uma mensagem importante e otimista para dar. Otimista, sublinha. Otimista. Agora... Não me meta medo que eu estou a pensar a fazer mais um. Acho muito bem, acho muito bem. Ai meu Deus, eu é só projetos este ano. Acho muito bem. E bons. Muito bons, acho que isso é um ótimo projeto. Mas os bebés pequeninos, até aos 4 meses, mais ou menos, têm as chamadas cólicas. E as cólicas nós não sabemos muito bem porque é que surgem. São os meninos que choram de forma contínua durante algum tempo, que não se percebe a causa e que fora desses episódios estão bem. E aí é normal. Nós devemos é tentar perceber se conseguimos mudar alguma coisa para os ajudar e há algumas coisas que se podem efetivamente fazer. Primeiro aspecto é que os bebés pequenos precisam de contacto físico. E se o bebé estiver a chorar, muitas vezes dando um colinho, dando um miminho, abanando um bocadinho, colocando de bruços no braço ou na barriga, os bebés param. E isto quer dizer que ele só estava a reclamar que precisa de contacto. Se mesmo assim não for suficiente, pode-se fazer umas massagens na barriga, dobrar as perninhas sobre a barriga para aliviar um pouco e ver se eles ficam mais tranquilos. Se mesmo assim não for suficiente, também há uma série de medicamentos para as cólicas que podem, e no meu entender, devem ser utilizados para aliviar o desconforto dos bebés e o desconforto dos pais, obviamente. E técnicas que nós aprendemos, por acaso, no hospital, eles foram fantásticos. No Hospital Pedro Espanha, em Matosinhos, onde nasceu a minha filha, eles ensinaram-nos algumas técnicas. E uma das técnicas era ter aquele bebé gel que se põe para as cólicas, mas não usar aquilo, era cortar a parte de trás do bisnaga. Aquilo tem uma canulazinha e uma bisnaga, cortavas e punhas aquilo no rabinho do bebé e aquilo fazia... Estimular só com a cânula, porque estimula e faz de sonda de gás. Então aquilo fazia mesmo assim... É um Spitfire. E às vezes saía o resto. E sujava-nos as calças todas. Mas, por acaso, eles foram impecáveis connosco. Tenho aqui, eu peço desculpa estar aqui a meter um bocadinho também as questões que nos estão... Nós pensámos até abrir telefonemas, mas achámos que seguramente íamos ter aqui muita matéria. A Cátia diz: Júlia, tenho uma menina de 5 anos que tem dito que anda muito nervosa. É normal? É normal, pode ser. Obviamente pode ser normal. Uma criança definir-se como nervosa? Pode, porque muitas vezes são comportamentos de imitação e alguma coisa que ela está tão nervosa, ela diz: eu estou nervosa. E depois eles incorporam estas coisas. Já estão os dentes a cair e não há nenhum cabano. Porque na escola já há meninos que falam: olha, eu também tenho este dente. Não tens nada. O meu filho mais novo também por causa do mais velho, que já caíram e, portanto, também são comportamentos de imitação. Pode não ser nada. Eu acho que é importante conversar com ela, perceber o que se passa. Aos 5 anos já é finalista no infantário, para o ano já vai para a escola primária, portanto são tudo coisas que vão mexendo com os meninos. Acho que não se deve hipervalorizar essas queixas, desvalorizar completamente também não, porque pode ter um efeito perverso. Mas mudar de assunto e não acho que tenha significado. Então a partir de que altura é que esta mãe deve começar a preocupar? Com 5 anos não há meninos nervosos. Eu atrevo-me a dizer isso. Com 5 anos os meninos são todos mexidos, são irrequietos e não há meninos nervosos. Eu não valorizava muito essas queixas. Pior é o contrário, quando eles são muito sossegados. Claro. Tentava perceber o que se passa por trás e tentar perceber o que é que está a motivar essa conversa e esse comportamento. Deixe-me já meter aqui outra assim, atalho de foice. A Ana Sofia Franco pergunta: o meu filho com 6 meses ainda não se senta. Será normal? É normal. Os livros dizem que os meninos se sentam aos 6 meses, mas isso não é verdade. A maior parte dos meninos sentam-se por volta dos 7 e o normal é sentar até aos 9. Pronto, calma. Portanto, é normal. O problema é que às vezes nas observações a pessoa vai ver as tabelas, diz aos 6 meses senta e diz logo: ai, não se senta, temos que ver. Não, com calma. Por volta dos 7 meses provavelmente vai se sentar. Se não se sentar até aos 9 será preocupante. Mais uma pergunta. Esta é o contrário. Sinal de observação, não é preocupante. O meu filho nunca chora. É normal? Eu diria que é bom. Eu diria que isso é uma sorte. Mas não, assim, não há uma altura em que a maior parte das vezes é bom se os meninos forem tranquilos e se for
conseguindo chegar às necessidades deles, não precisam de ser chorões. A única exceção a isso é perceber se a partir do mês e meio, 2, os meninos começam a vocalizar, a dizer os primeiros sonzitos, perceber se ele tem essa capacidade, porque ele pode não chorar porque a voz não funciona. Claro. E aí já não é normal. Agora, Claro. se ele for vocalizando e for palrando conforme a evolução normal, não me preocuparia muito com essa questão. Muito bem. Vamos à próxima? Próxima questão. O meu filho não quer dormir sozinho. Bem, isto acho que é um problema de todos os pais. É normal? Pode É ser, normal, mais não é? uma vez, Claro que é pode normal. ser. Muitas vezes a questão de não querer dormir sozinho, eu diria que e quase sempre, são questões comportamentais. É uma questão de hábito. Claro. Pode ter uma série de motivos por trás, e podemos já falar disso um bocadinho, mas seguramente é uma questão de hábito. Depende das idades. Uma das coisas que condiciona o facto dos meninos não quererem dormir sozinhos, para além do hábito e de estarem habituados desde pequeninos, é a questão dos medos. E os medos surgem geralmente a partir dos 3 anos, mais um bocado, menos um bocado. Nessa altura é característico serem medos irracionais. As bruxas, os fantasmas, os Alguém monstros. debaixo da cama, Exatamente. os papões. E isso depois alivia um bocadinho por volta dos 5, 6. Eles começam a ter capacidade de pensamento abstrato, é quando começam a entrar para a escola e começam a ter medos mais concretos. Os ladrões, os raptos, Claro. quer uns, quer outros, são piores de noite, com o escuro. Claro. E, portanto, eles vão exigir segurança e quem dá segurança aos filhos são os pais. Eu não tenho uma filha normal, com E, certeza. portanto, A minha filha levanta-se de noite, vai à casa de banho. Às escuras? Às escuras. Estás a fazer? Estou a fazer xixi, papá. Papá, limpas-me. Ela assim com um pedacinho, lá vou eu limpar. pronto, mas isso é bom. Agora, é normal estes medos, geralmente condicionam o adormecer. E se condicionam o adormecer e os pais adormecem com os meninos, quando eles Então, acordam à os pais meia-da-noite, cedem podem. e- Pois, quando eles acordam à meia-da-noite, vão exigir outra vez a presença dos pais e isto é uma bola de neve. Acho que é importante conversar sobre isto durante o dia, perceber se os meninos funcionam melhor ou pior com uma luz de presença, porque há casos tem em nada que contra, funcionam... não tem nada contra. Não. Se for uma luz pouco intensa, não. Há meninos que se sentem mais seguros, há outros que não, porque a luz também traz sombras. Claro. E as sombras podem ser Eu assustadoras. conheço muitos casos de pais que demoraram muito tempo a normalizar É muito difícil. portanto, os ciclos do sono, porque, esta é a minha opinião, eu não sou pediatra, o doutor é que é, mas não tem a ver um bocadinho com o fator de os colocarmos a dormir sozinhos num quarto Sim. relativamente cedo? Sem a presença, sem o contacto físico, não é presença, sem o Há contacto pessoas que deixam os físico filhos dos nos pais, quartos até aos 2, 3, 4 anos é e depois é um importante problema. perceber que os meninos precisam de contacto físico para acalmar e não devemos dar o contacto físico para adormecer, porque senão quando acordam à meia-da-noite vão exigir esse contacto físico e temos aqui uma bola de neve, uma espiral que é difícil de quebrar. Eu ouvi histórias extraordinárias. Havia um pai que usava uma espécie de um cordel no pulso para ligar à criança no quarto dela, que era para a criança sentir que se puxasse o cordel, o pai vinha logo. Isso é Que eram umas coisas, Isso era é engraçado. extraordinárias. Mas eu já vi uma estratégia que até achei interessante. Para meninos pequeninos, 3, 4 anos, uns bonecos dos medos, que são os bonecos que têm um fecho, e que antes de dormir, toda a família vai pôr lá os medos. O boneco depois fecha-se, ficam lá os medos. É uma coisa simbólica para os meninos pequeninos, com 3, 4 Claro. anos, pode Resulta. funcionar. Fica lá, fechadinho, para os meninos perceberem que os medos não saem dali. Se isto for trabalhado desde pequenino, sim. Agora, com 6 anos, já não vamos convencer o miúdo a meter os Os medos medos dentro no do- boneco, não é? Não, mas de facto eu acho que muito do sono tem a ver com este tempo exato em Sim. que vai à tua vidinha. É preciso Por muito que custe aos cumprir pais. isso. É preciso cumprir isso e não é preciso ser radical a ponto de deixar chorar indefinidamente. Vamos suprir a necessidade quando eles estão acordados, não precisamos é de dar essa necessidade quando eles estão a dormir. E a questão é fazer aqui esta diferença. Muito bem, vamos à mais próxima. uma questão. O meu filho não faz cocó todos os dias. É normal? É. A minha filha não faz cocó todos os dias. É normalíssimo. Isto tem a ver Mas faz muito xixi. com a adaptação. Isto tem a ver com a adaptação do intestino à alimentação e ao próprio equilíbrio das bactérias que vão povoando o nosso intestino. O padrão normal é nos primeiros meses de vida os bebés fazerem cocó sempre que mamam. Claro. Então, um ditado que diz cada mamada, cada
dejeção, agora para descarga. ter mais. Descarga. E, portanto, é frequente fazerem várias vezes por dia, até porque um reflexo para o intestino contrair é encher o estômago. Isto é a natureza no seu melhor. Enche o estômago, vem comida, portanto o intestino esvazia para receber essa comida. Claro. E por isso é que sempre que mamam... Feito, não é? A natureza desenhou-nos É bem. maravilhosa, é Acho que maravilhosa. sim. E por volta do mês de idade, geralmente começa a reduzir. E os meninos começam a fazer menos vezes. Não é obrigatório que façam todos os dias. Podem continuar a fazer, podem fazer mais que uma vez por dia. Mas podem estar até 3, 4, 5 dias sem fazer. O mais importante é olhar para o conforto da criança, porque se a criança estiver confortável e for libertando gases, vamos aguardar, porque em princípio a natureza vai resolver por si. Claro. Exceções a isto e quando é que vale a pena realmente intervir? Porque muitas vezes vale a pena. Quando as fezes são muito duras e provocam desconforto à criança, ela não as consegue eliminar corretamente. Às vezes há pequenas fissuras, exatamente, sangue e dói. Aí temos que intervir, corrigir a dieta e até eventualmente ponderar a medicação, claro. Ou então se a criança ficar com a barriga muito distendida, muito desconfortável, aí vale a pena intervir. Se não, se a criança estiver bem, acho que faz algum sentido aguardar que a natureza resolva o problema, porque em princípio vai resolver, tendo em atenção algumas correções alimentares, nomeadamente o reforço da ingestão de fibras, dos legumes verdes, frutas ricas em fibras, reduzir banana, reduzir batata, reduzir cenoura, tentar ter essas correções alimentares. Exatamente. A última questão... Deixa-me só colocar aqui a da Vina Ferreira, que diz: a minha filha tem 3 anos e ressona mais do que os avós. É normal? Pode ser, mas aí temos que estar atentos. Então. O ressonar, até algum tempo atrás, achava-se que se não fizessem as paragens respiratórias, as chamadas apneias, não tinha problema nenhum. Hoje em dia pode não ser bem assim, porque há estudos que começam a mostrar que só o facto de ressonar já interfere com a qualidade do sono, claro, e com a forma como os meninos estão ativos durante o dia. Portanto, um menino que só ressona quando está constipado, acho que se pode ir aguardando. Um menino que ressona continuamente, acho que faz sentido ser observado por alguns aspectos. Primeiro, porque vai interferir ou pode interferir com o sono, e aí temos que avaliar o comportamento da criança durante o dia, claro, se é uma criança que está ativa, ou então se está sonolenta, se está irritada, tudo isso é importante. E depois perceber também que uma criança que ressona muito durante a noite pode ter alguma obstrução à passagem de ar e isso pode condicionar a acumulação de líquido nos ouvidos. Doutor, e não pode ser também a almofada, que é excessivamente alta? E sim, que coloca... com 3 anos os meninos não precisam de almofada. Aliás, muitas vezes os meninos com essa idade põem-se uma almofada, eles gostam de se deitar em cima da almofada, mas para adormecer eles deixem. A minha filha tinha muito líquido dos ouvidos e houve uma altura em que a médica disse: tire-lhe a Xuxa, que o líquido vai desaparecer. E desapareceu mesmo, doutor. Com a chupeta pode encerrar os tubinhos, as trompas de Eustáquio que nós temos, que drenam o líquido dos ouvidos para o nariz e portanto, pode uma coisa tão aliviar, simples e completamente, sim, como é que se diz, insuspeita. Não é? Completamente. Exatamente. Esta tenho também que dizer, antes de colocarmos mais uma, não é? Temos mais uma. Já não temos tempo, coloca essa. Esta eu acho que é importante falarmos. É a Andreia Monteiro que pergunta o seguinte: o meu filho tem 8 anos e desde fevereiro que tem bastantes ticas. São tiques que já o deixam muito tenso, porque a maior parte das vezes parecem espasmos. Já foi pedida uma consulta à neurologia, mas o que é que eu posso fazer para tentar diminuir esta sensação de tensão e os tiques enquanto espera pela consulta? Os tiques são um problema. São um problema. A maior parte das vezes não tem nenhum significado por trás, mas são um problema. Eu tenho tiques desde pai dos 6 aos 7, portanto... Pois, uma das coisas importantes de ver é se há história familiar. Sim. Se os pais também têm tiques, se não têm tiques, porque isso aumenta o risco dos meninos terem tiques também. E depois, perceber se são tiques simples ou se são tiques já complexos, porque aí podem nos pôr na pista de ter alguma doença por trás. Um conselho prático, porque sobre os tiques haveria muito a dizer, um conselho prático do que fazer é ignorar. Se nós corrigimos um tique, e dá vontade, um menino que está sempre a piscar o olho ou que está sempre a abanar a cabeça, a nossa vontade é dizer... Isso não tem nenhuma componente neurológica, não? Pode ter se forem tiques complexos, é por isso que eu estava a dizer, e aí implica mesmo uma observação. Mas enquanto aguarda pela consulta de neuropediatria, o conselho que eu dou é ignorar os tiques. Cada vez que nós corrigimos um tique, estamos a valorizá-lo, e o problema é se as crianças tomam consciência disso e depois perpetuam esse tique. É difícil a pessoa olhar para alguém com tiques e não dizer nada, mas o conselho que eu dou é não corrijam, não digam nada, ignorem completamente que os tiques estão lá. E um dia podem apresentar programas de televisão. Porque muitas vezes resolvem-se com o tempo.
Muitas vezes são com o tempo e não se nota um tico nenhum. Mas tenho muitos. Mas não tenho se muitos. notam. Eu sou completamente hiperativo. Tenho tics em todo engraçado. Ele lado. acha que mas não não foi se que é que nota. tem hiperatividade não diagnosticada. Tenho. Qualquer dia fazemos aí uma tenho. consulta. Fazemos uma consulta Qualquer aqui ao dia. pediatra, por exemplo. Tu às vezes tens uma idade mental A única coisa que eu aconselho, Graças a Deus, não é? a única coisa é rapar a barba que é para parecer mais novo, só por isso. Não temos tempo para mais? Acho que não temos tempo para mais. Não tenho a temos. certeza, não temos. É, olha, com a imensa pena. Oh, doutor, isto não. Tenho aqui, sabe quantos? Quase 200 comentários. Ai, valha-me Deus. Com Eu respondo a 200 tudo. Eu respondo a consultas. tudo. 200 consultas. Eu respondo a tudo. Se calhar devia abrir aí um franchisingzinho. Ou então abrir consultórios em vários sítios do Eu país. tenho um irmão gêmeo, já pensei em treiná-lo também. A sério? Também tinha uma linguagem especial com o seu irmão. Eu acho que não, mas Aqui uma temos senhora- uma empatia enorme. E ainda hoje, com o olhar, nós percebemos o que o outro está a pensar, nós não conseguimos mentir um ao outro. Portanto, nós com o olhar percebemos claramente o que o outro está a pensar e é fácil. Aliás, nós tocávamos numa orquestra, um numa ponta, outro noutra, e durante os espetáculos Desafinávamos. sabíamos claramente o que o outro estava a pensar, os comentários que tinha em relação ao como estava a correr o concerto, portanto... Claro. Qual era o seu é uma empatia instrumento, grande. doutora? Eu tocava trombone. 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 Parabéns. Muito obrigado. Um aplauso para o Dr. Hugo, vamos embora. Pediatra que toca trombone. Então, E gaita de foles. E gaita de foles. E gaita de sério? foles. Mais um membro para a nossa equipa. o que você foi fazer? Anda embora. Tu já viste o nosso doutor Hugo aqui a dar à gaita? Hã? Hã? Temos que ir embora, Júlio. Ué, e o seu irmão, o que é que ele tocava? Tocava clarinete e baixo. Eu não sei o que é que é. Ai, que maravilha. Então um aplauso para o doutor Hugo. Adeus, muito Tá, obrigada. Viagem.